Vou falar hoje sobre o fim da democracia brasileira, né? De fato, e a Constituição socialista, ou como eles dizem aí, a Constituição cidadã, que na verdade é a Constituição comunista de 1988. O que está acontecendo? Né? Hoje, aqui é o Marcelo Martão Amaral. Hoje é dia 21 de dezembro de 2020, tá? E aí talvez seja o último vídeo do ano que eu esteja fazendo. E esse vídeo é importantíssimo que as pessoas pensem sobre o assunto. Porque esse assunto está pendente desde o ano passado, tá? Na verdade, está pendente desde 1985, quando tomou posse o corrupto lá, José Sarney. E quando, na verdade, o mecanismo, né, de corrupção e que está dominando, e que as elites oligarcas estão dominando a política brasileira, isso começou a acontecer basicamente desde do final do reinado do Dom Pedro II, né? Principalmente a partir do golpe de Estado de 15 de novembro de 1889. Tá? Naquela época, o Brasil tinha uma Constituição extremamente favorável à liberdade econômica, que era a Constituição de 1824, que foi outorgada pelo Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil. É claro, todos sabemos que quem fez toda a costura política, ideológica atrás da independência do Brasil foi a princesa Leopoldina, né, que ela era austríaca, né, junto com José Bonifácio de Andrade. E então, de fato, a independência do Brasil foi proclamada, costurada a proclamação da independência do Brasil em mais ou menos em fevereiro, por aí de 1822. E finalmente a nossa independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822, né, pelo Dom Pedro I. Mas tudo já estava pronto pela princesa, pela atriz Leopoldina e o ministro da corte, que era o José Bonifácio de Andrade. Bem, voltei lá atrás para falar sobre a única Constituição que, de fato, que era favorável à liberdade econômica, que era a Constituição outorgada pelo Dom Pedro I em 1824. E desde o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889 até hoje, tá, as constituições têm sido totalmente desfavoráveis à liberdade econômica, por consequência das liberdades individuais. E culminou com essa Constituição de 5 de outubro de 1988, que é a Constituição que se diz cidadã, que na verdade é uma Constituição totalmente tendenciosa ao socialismo e dentro dos meus conceitos, é uma Constituição comunista, tá? Pois restringe muito as liberdades individuais, a igualdade de todos perante a lei, né? Ou seja, a Constituição de 1988 promove muitos privilégios, né? Ou seja, quando promove muito privilégio, as pessoas nem todas são iguais perante a lei, óbvio. E, obviamente, não promove a coisa mais importante, que é que os indivíduos são geradores de riquezas e agentes de transformação, né?
E por isso que depois que eu vi vários trabalhos do deputado federal de São Paulo, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o que se chama de príncipe, que é candidato a governador de São Paulo em 1822. Não, candidato não, pretendente a candidato a governador de São Paulo em 1822. E eu sou totalmente favorável, junto com ele, e vários outros brasileiros que são sensatos, né, e sensíveis à atual conjuntura brasileira, que a gente tenha uma nova Constituição e que seja uma Constituição favorável à liberdade econômica. Para isso, a gente tem que fazer essas reformas estruturais urgentes, né, como a reforma tributária, né, a reforma administrativa, para acabar com todos esses privilégios que existem na estrutura pública brasileira, né? Hoje em dia temos em torno de 600 mil funcionários públicos, sendo 300 mil só no MEC. O MEC, quem não sabe, é o Ministério da Educação e Cultura. É um ministério que é dominado pelos comunistas, né? Todos os diretores, quase todos os diretores das universidades federais brasileiras são comunistas, são indicados, por exemplo, você tem ideia, pela organização criminosa PSOL, né, ou da organização criminosa PCdoB, né, que domina as carteirinhas de estudante, domina os diretórios acadêmicos. Ou seja, a cultura brasileira, em geral, está na mão da esquerda, né? Ou seja, dos comunistas. Isso só estou querendo falar que no Brasil, que é o pensamento de Gramsci, né? Do Antônio Gramsci, que era um comunista italiano, que promovia a dominação cultural. E, através da dominação cultural, faria a implantação do comunismo. Isso eles conseguiram com muito sucesso no Brasil. O Brasil, hoje em dia, de fato, é um país comunista, né? Tanto assim que ele está na liberdade econômica hoje, em 2020, mais ou menos na posição 139 de liberdade econômica. Ou seja, muito perto da Venezuela, que está na posição 170, a Cuba, acho que está na posição 171, Coreia do Norte 173, alguma coisa assim. Então o Brasil não está muito longe, ele está mais próximo da Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, na posição 149 ou 139, do que dos Estados Unidos, na posição 17, liberdade econômica. A Dinamarca, o Reino Unido está em torno da posição 10, né? A Suíça está na posição 8ª, se não me engano, né? Então, o Chile está na posição 15ª, 25ª ou 25ª está a Coreia do Sul, a 27ª a posição está a Alemanha e a 28ª está a Noruega, né? Que é um país escandinavo, como é a Dinamarca. A Dinamarca, como eu falei, está na posição 10, mais ou menos. Ou seja, os países escandinavos são muito livres economicamente. A Austrália também é um país muito livre, está entre os 10 primeiros países mais livres do mundo. Ou seja, quanto mais livre é um país, mais próximo é esse país. Tá? A prosperidade está totalmente ligada à liberdade. Infelizmente, como o Brasil não tem liberdade econômica e, por consequência, não tem liberdade individual, o Brasil está nessa posição vergonhosa de acima do 139, alguma coisa assim. Ou seja, acima de 100, né? Então é uma posição vergonhosa para o Brasil, por quê? Porque isso indica que o Brasil não tem liberdade econômica, não respeita as liberdades individuais, não tem segurança, não tem educação, né? O Brasil está nas últimas posições do PISA, né? Isso porque houve um comunista aí que era o energúmeno, né? Como diz todo mundo, né? Que é o patrono da educação brasileira, para você ter ideia.
Esse energúmeno, que é um pernambucano, filho da puta, como o Lula, que é o Lula ladrão, né, lá da organização criminosa, ele também era da organização criminosa PT. Né? Ele pegou, escreveu uns livros idiotas, né, uma pedagogia do opressor, etc. Alguma coisa assim. Só tem idiotice. Né? E ele conseguiu levar os brasileiros a 70% dos alunos brasileiros não, são analfabetos. O aluno, quando chega no final do ensino fundamental, é um analfabeto funcional. Ou seja, a pessoa lê e não entende o que ela leu, entendeu? Coisas básicas, não sabe fazer regra de três, etc. Então, isso graças a esse energúmeno, né, o pernambucano, que, que é o patrono da educação brasileira. Eu, particularmente, fiz questão de esquecer o nome desse sujeito, né? Espero que todos os brasileiros esqueçam o nome desse sujeito. Por isso que eu nem vou nominar colocar o nome dele aqui. Pelo mal que ele fez junto com... Ele era um dos bandidos, junto com os outros bandidos, como Lula da Silva, né, da organização criminosa PT, a Dilma Rousseff, e também da organização criminosa MDB, né, como Michel Temer, da organização criminosa PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, do MDB também, da organização criminosa, teve o primeiro presidente em 1985, foi o José Sarney, que era um corrupto, safado. Existe hoje em dia vários, por exemplo, dessa organização criminosa do MDB, existe vários senadores corruptos, né, como Renan Calheiros das Alagoas, o Jaber Barbalho do Pará. E agora eles estão querendo colocar um presidente da Câmara dos Deputados dessa organização criminosa, que é o Baleia Rossi, que é um deputado até que razoável de São Paulo. Né? Mas, em suma, o Brasil tem cerca de 39 ou 40 partidos políticos, e desses partidos políticos, o único partido político que realmente tem 8 deputados, e são deputados éticos, competentes, e tem melhores colocações no Congresso, etc., por sua atuação parlamentar e benefício e luta a favor da liberdade econômica e das reformas estruturais essenciais do Brasil, é o Partido Novo, o 30. E a gente está lutando agora para regularização do 38, que é a Aliança pelo Brasil, né, que seria o partido de suporte do presidente Jair Messias Bolsonaro para ser presidente em 2022. Eu mesmo estou lutando e espero que todo mundo que ouça esse vídeo entre lá no www.aliancapelobrasil.com.br, preencha a ficha, assine, manda, no caso, pede a uma outra pessoa para reconhecer que a assinatura da sua carteira, do seu título eleitor é aquela, né? Ou manda uma cópia do título eleitor junto com a ficha assinada, para várias caixas postais que existem lá no site. Tá? Então a gente tem que contar com esses dois partidos, né, para ter o caso Aliança para o Brasil, ele defende a pauta de conservadora, né, que é combatida, obviamente, pelos os comunistas que estão em todos os outros partidos, né, que estão o DEM, por exemplo, que seria um partido de direita, é um partido corrupto, só tem corrupto, a começar pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, o Botafogo da Operação Lava Jato, o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, que é um super corrupto. Graças a Deus, o irmão dele não foi eleito prefeito de Macapá, lá na Amapá. Amapá é um estado que se elege corrupto, né? Tem o Davi Alcolumbre do DEM, que é deputado, senador. Tem o outro senador na organização criminosa Rede, que é o senador do EPVAT, que é o Randolfo Rodrigues.
né, que era do PT, ou seja, um bandido que está lá, é corrupto e só está no Congresso para dificultar as reformas estruturais, ou seja, para atrasar o Brasil, como o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, e todos eles, do DEM, da organização criminosa MDB, das organizações criminosas PT, né, principalmente, PSOL, que aqui no Rio de Janeiro tem uns 4 deputados que não valem nada, são todos bandidos. O Marcelo Freixo, né, o Glauber Braga, a mãe dele, inclusive, é uma corrupta lá de Nova Friburgo, a Sâmia Bonfim de São Paulo, o, o Rui Valente, também lá de São Paulo, né, a Luísa Norandina, também de São Paulo. Tem outros bandidos do Rio, tem um monte de bosta que foi eleito o vereador mais votado do Rio de Janeiro, por isso incrível, o Tarcísio Mota, nessa eleição agora de 2020. Tem deputados federais, tem o Davi de Miranda, que que também sempre lutou contra as reformas estruturais. A Thalíria Petroni, que é declaradamente comunista, fica só elogiando aí o Stalin e outros bandidos que mataram milhões. O Stalin matou cerca de 40 milhões de pessoas, né? Ele promoveu a Holodomor lá na Ucrânia em 1932 e 33 e matou cerca de 2 ou 4 milhões de ucranianos de fome. Porque ele achava caro matar com bala de fuzil ou de revólver. Deixava os ucranianos morrer de fome. O outro bandido também foi o Mao Tse-tung, que é o herói desse tal presidente da China, o Xi Jinping, que está empreendendo uma guerra mundial contra todos os países democratas, né? Através do PCC, e usou para isso o tal do Covarde-19, né, que todo mundo sabe o que é. E é isso. Então a gente está nessa situação complicada. Atualmente a conjuntura no mundo, né? Nos Estados Unidos eles estão tentando foi a maior fraude eleitoral de todos os tempos, né? Histórica. O Donald Trump teve 74 milhões de votos, sendo que dos 212 milhões de eleitores americanos, só cerca de 140 milhões, 140 e poucos milhões votaram, sendo que se o Donald Trump teve 74 milhões de votos, então ele teve a maioria dos votos, né? Votos válidos. Então, e aí aqui no Brasil, o que a gente retornar na atual conjuntura brasileira, né? Toda essa situação de contestação do modelo corrupto que existe da democracia, entre aspas, brasileira, né? Porque não existe democracia brasileira? Porque agora, por exemplo, desde 2013, né, que houve os movimentos de rua contra que estava no governo, na época, a organização criminosa PT, né, da Dilma Rousseff. Desde 2013, culminou com a eleição em 2018 do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é extremamente ético, mas ele está cercado em todos os lados, né, de governadores corruptos, né, como o governador de São Paulo, da organização criminosa PSDB, o governador do Rio, que graças a Deus está sendo caçado, né, que é da organização que é o Wilson Witzel, e os governos petistas da Bahia, né, com a Rui Costa, do Ceará, né, que é dominado pela família Cid e Ciro Gomes, né, da organização criminosa PDT. E aí o único governador que apoia o presidente é o governador de Minas, que é do Novo, que é o Romeu Zema, que é atualmente o melhor governador do Brasil.
E os melhores parlamentares do Brasil são do Novo, são 8 parlamentares do Novo, né? Como Marcelo Fanrata, do Rio Grande do Sul, Vinícius Poit, que é o líder do Novo, de São Paulo, né? A Adriana Ventura, também de São Paulo, né? Esses 8 deputados novos são ótimos, né? E tem alguns deputados que foram eleitos junto com o Jair Messias Bolsonaro, que são éticos e estão suportando a pauta de reformas tributárias, reformas estruturais essenciais para o Brasil, né? Como o próprio filho dele, né? O Eduardo Bolsonaro, a, a Bia Kicis, do Distrito Federal, o príncipe o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Que o pessoal lá chama lá em São Paulo a Carla Zambelli, que chama de China Zambelli, porque o pessoal suspeita que ela esteja envolvida com o Partido Comunista Chinês, né? Aqui no Rio tem alguns deputados muito bons do PSL, não? Como o Luiz Lima, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? E há um ou outro solto de alguns partidos que eles chamam do Centrão, né? Que é alguns do MDB, alguns do PP, alguns do... Se bem que o candidato que o presidente Jair Messias Bolsonaro está apoiando para presidente da Câmara dos Deputados Federais é do PP, mas ele é corrupto, né? É lá das Alagoas, estado dos corruptos lá, senadores Renan Calheiros, Fernando Collor de Mello e etc. Né? Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é uma pessoa ética, honesta, trabalhadora, está com um ótimo ministro, como o Paulo Guedes, que denunciou o golpe para fazer o impeachment do presidente Bolsonaro em 60 dias, que estava sendo coordenado pelo o corrupto presidente da Câmara do deputado Rodrigo Maia, o Botafogo da Operação Lava Jato, os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente os corruptos lá, Gilmar Mendes, o Xandão do PCC, o Lewandowski, né, o Dias Toffoli, né, que é o advogado do PT, e outros ministros lá corruptos lá do Supremo Tribunal Federal, que é chamado Vergonha Nacional. Inclusive, eles forçaram o presidente Jair Messias Bolsonaro a indicar um cupicha deles, né? O Bolsonaro indicou aí um outro bandido lá para o Supremo Tribunal Federal, que é o tal de Cássio Nunes, não sei o quê, entendeu? Todo mundo sabia que o cara era corrupto, né? Ele denunciou, mas o presidente Messias Bolsonaro, para não sofrer impeachment, teve de indicar esse aí, parece que foi um acordo que ele teve lá com os corruptos lá do Supremo Tribunal Federal, para o impeachment não ir adiante. Como também agora ele está aí apoiando aí esses ministros corruptos, esses deputados e senadores corruptos do Centrão, porque ele precisa de um apoio mínimo na Câmara dos Deputados e no Senado para não ser empichado, entendeu? Então, para ele conseguir terminar o governo. E a gente está lutando para, dentro da Aliança pelo Brasil, formar uma maior quantidade de deputados federais e senadores, de tal forma que a gente reverta essa situação. Se a gente conseguir dominar a Câmara dos Deputados federais, as Câmaras de Deputados estaduais e o Senado, colocando pessoas éticas lá, então depende de todos nós, entendeu? A gente tem condição, junto com a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, e com um grupo bom do Novo, né, junto com a Aliança para o Brasil, e a gente expurgar definitivamente
deputados, senadores, e deputados estaduais, deputados federais, senadores de organizações criminosas, PT, PSOL, PCdoB, Rede, PDT dos corruptos lá, Cid, Ciro Gomes do Ceará, PSB do corrupto e o traidor do Brasil, o Alessandro Molon do Rio de Janeiro, e outras do PSL mesmo, que se elegeram nas costas de Jair Messias Bolsonaro, mas traíram o presidente Bolsonaro, na verdade traíram, não foi o presidente Bolsonaro, traíram o Brasil, né? Que a nossa pauta, que nós conservadores, é o quê? Pátria, Deus, pátria, família, né? Obviamente, vida, liberdade e propriedade. Porque a gente está nesse mundo aqui sem vida, liberdade e propriedade, não tem sentido você estar nesse mundo da Terra, entendeu? Então, isso é uma pauta importantíssima, né? Os globalistas, os comunistas, os esquerdistas, eles pregam o quê? A pauta de Estado grande, o Estado opressor e controlador da sua vida particular, controlando a educação das pessoas, ou seja, tirando a liberdade individual, a liberdade de livre comércio, a liberdade econômica, etc. Mesmo a China, que se desenvolveu com o livre comércio, com a liberdade econômica, ela atualmente está se fechando e está fazendo através do Partido Comunista Chinês, empreendendo essa guerra mundial contra os países democráticos, né? Os Estados Unidos, principalmente. O Brasil está envolvido nisso agora, principalmente agora que está com o Bolsonaro, a Austrália, todos os países são livres, né? Eles estão empreendendo essa guerra para destruir todos os países livres. E é isso. Então, uma coisa que eu queria deixar claro, né, é o que na atual conjuntura não existe democracia no Brasil, porque o mecanismo que domina o Brasil desde a proclamação da República, né, do golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, esse mecanismo ele vem se renovando com governos após governo, né, através dessa tal de oligarquia, né, que é corrupta, né? E aqui atualmente quem domina opera o mecanismo é principalmente a mídia, né, através das redes Globo, que a gente chama Globo Lixo, né, a Band, que a gente chama Band Comuna, do comunismo, a CNN, que é nova, mas está envolvida com o comunismo, né, a gente chama Communist Network, né, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, né. Então, os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, etc., todos eles são favoráveis a um Estado grande, né, como a maioria dos deputados federais, deputados estaduais, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles querem Estado grande? Porque no Estado grande podem eles fazerem todo o cronograma dele de roubo, né? Que é o objetivo dessa turma toda, né? Como que estava querendo dar derrubar, fazer o impeachment do presidente Bolsonaro, o corrupto presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o Botafogo da Operação Lava Jato, os ministros corruptos do Supremo Tribunal Federal, Dilma Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, todos eles, né? E esse, por exemplo, os ministros lá, tipo Marco Aurélio, que a gente chama Narco Aurélio, né, de narcotráfico, eles ganham dinheiro libertando chefes dos tráficos, né? Como o Narco Aurélio libertou lá o chefe do PCC, né, o primeiro comando da capital, o chefão, e enquanto isso ele pegou o próprio coitado de um jornalista, né, Oswaldo Eustáquio, né, que a única coisa, o crime que ele comete é defender a pauta do conservadora, ou seja, a nossa pauta, né, de conservadora nos costumes, de liberdade econômica, né, livre comércio, etc.
Ele pegou, foi preso agora no Natal de 2020, né, pelo Xandão do PCC. Todo mundo sabe que o Xandão do PCC foi advogado do PCC há muito tempo, né? E ele, obviamente, defende os bandidos lá, amigos dele, etc., de forma clara, expressiva. E eles implantaram atualmente uma ditadura no Brasil. Ou seja, hoje em dia a gente não vive em um país democrático, né? Inclusive as eleições, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito de forma assim inusitada, né? Dentro de um contexto totalmente adverso. E a gente agora vai tentar, de uma forma totalmente inusitada, eleger a maioria dos deputados federais e senadores, agora em 2022, né? E a gente apela a todas as pessoas éticas, honestas, né, que tenham alguma representatividade, se candidata para ver se a gente consiga eleger a maior bancada possível de pessoas éticas, competentes e conservadoras. Ele é favorável à liberdade econômica e favorável às reformas estruturais essenciais para o Brasil sair não só da ditadura que é atual do judiciário, mas também sair desse falta de crescimento econômico. Nos últimos 10 anos, o Brasil só cresceu 2%, enquanto a média dos países do mundo cresceram 30%. Ou seja, o Brasil decresceu nos últimos 10 anos, né? E o Brasil tem atualmente uma população de 220 milhões de pessoas, ou seja, e, e as pessoas precisam se educar e ter trabalho, entendeu? E melhor programa social que existe é trabalho. E trabalho só existe através de empreendedorismo, né? Empresas novas, né? Liberdade de empreendedorismo, a livre comércio, etc. É sobre isso que eu queria falar, né? Espero que o vídeo não tenha demorado muito e Feliz Natal para todos, né? Se inscrevam no canal, né? Meu nome é Marcelo Martão Amaral, né? Atualmente eu vivo entre a cidade do Rio de Janeiro e Búzios, a cidade de Búzios, né? Que é a minha paixão, né? É um dos paraísos do mundo, dos grandes paraísos do mundo. Quem não conhece, por favor, passe a conhecer. E moro no Rio de Janeiro, aqui no Recreio dos Bandeirantes, perto da Prainha, que é outro paraíso, né? Aqui perto do Parque Municipal da Prainha, né? Que é um lugar também deslumbrante. Ou seja, a gente tem um país maravilhoso, um país super rico com recursos naturais, que é o Brasil, né? Muito ouro, muitos minérios, né? Mas, infelizmente, a gente tem